Sejam todos muito bem-vindos para o 30º programa Falando sobre Rotary. Esse programa é coordenado e organizado por seus idealizadores Carlos Augusto Bácaro, do Rotary Clube Rio Claro Sul, Roberta Lopes de Moraes, governadora 2015-16 do Distrito 4.590, e Júlio Lócio, governador 2006-2007 do Distrito 4.490. Este é um canal de comunicação que conecta as lideranças rotárias e os rotarianos, rotaractianos, interactianos e também as casas da amizade de uma forma prática e acessível por meio da videoconferência. Solicitamos para que todos permaneçam o tempo todo com os microfones desligados e mantenham suas câmeras ligadas. Este encontro está sendo transmitido também ao vivo pelo Facebook, através da página Ligados no Rotary. E a gravação deste programa estará disponível no YouTube, no canal Falando sobre Rotary. Lembrando que as interações com os convidados será somente por meio de perguntas orais, bastando levantar a mão azul do aplicativo. Hoje o nosso bate-papo é com o gerente do RI Brasil Office, mais conhecido como RIBO, e Fundação Rotária, Edilson Guxiquem. Queríamos aqui agradecer a revista Rotary Brasil pelo destaque feito na matéria de capa dessa revista última aqui de junho, falando sobre o programa Falando sobre Rotary, falando sobre as conexões que estão sendo feitas nesse momento que vivemos agora. Então, fica aqui os nossos agradecimentos à revista Rotary Brasil. E para quem quiser ver a revista do mês de junho e as anteriores, basta acessar o site revistarotarybrasil.com.br, onde você pode fazer o download em PDF e aproveitar a revista Rotary Brasil e aumentar os seus conhecimentos. A Convenção Internacional Virtual 2020 está chegando. Então, agora, vamos assistir um vídeo convite do presidente de Rotary Internacional, Mark Maloney. Vamos lá. Aloha, Rotary. I am Mark Maloney, the president of Rotary International for 2019-2020. Now, more than ever, Rotary connects the world. The 2020 Rotary Virtual Convention, to be held on June 20 to 26, will connect you online with members from around the world. Together, we will celebrate the spirit of Rotary and Aloha. Witness the power of connection during our general sessions. Discover inventive ways to engage and adapt at our breakout sessions. Explore thought-provoking topics and learn skills to strengthen your club. And find inspiration through global speakers. Our first ever virtual convention is free and open to all members and participants of the Rotary family. I encourage you to invite a friend or share our event with your club and community. Learn more and sign up at riconvention.org. I hope to see you online. Mahalo. Problema no meu som. Não, tá ouvindo? Bom, Ligados no Rotary está lançando uma campanha nacional para que o Brasil seja a maior delegação presente na convenção. Então, vamos divulgar o máximo possível esta nossa convenção para que a gente seja destaque nessa RICON 2020. Veja aqui, o Ligados no Rotary criou até um tema para que vocês coloquem no seu perfil do Facebook. Veja alguns exemplos aí. Vamos mostrar que estaremos lá e que vamos participar e vamos ser a maior delegação do mundo a participar dessa primeira convenção virtual do Rotary. Agora, governador Júlio Lócio, a palavra está com você. Libera o seu microfone. Amigos e amigas, como sempre eu começo saudando a minha amiga governadora Roberta, e em nome de quem eu quero saudar todas as mulheres
que nos dão o prazer imenso de assistir esse nosso programa. E quero saudar também o meu amigo Carlos Bácaro, em nome de quem eu saúdo todos os varões aqui presentes. Amigos e amigas, hoje nós teremos essa figura muito importante para o Rotary no Brasil, que chama-se Edilson Guschken. Eu tenho o prazer de conhecer o Edilson Guschken de alguns anos. Não vamos dizer muito, porque ele é muito novo, mas aí quem fica mais velho sou eu. E o Edilson sempre me recebeu muito bem, desde quando fui governador. Sempre estava pronto para responder às minhas indagações, às minhas dúvidas. Enfim, ele colaborou muito, não só na minha gestão, mas em toda a minha vida como rotariano. Eu sempre vivo fazendo consultas a ele. Esse nosso programa ele tem um diferencial muito grande em relação aos demais programas. Nós colocamos pessoas que, para muitos rotarianos, principalmente os novos, eram pessoas que pareciam inacessíveis. Nós colocamos para que vocês pudessem estar tete a tete, presidentes de Rotary, dirigentes de Rotary, como desde os mais altos dirigentes até os dirigentes mais locais, e vocês puderam chegar perto de todos eles. Fica aquela dúvida, bom, mas existe um escritório de Rotary Internacional no Brasil. Será que esse escritório é só para atender os administradores de Rotary, governador, esse pessoal assim? Não, nós também vamos desmistificar isso. E vocês vão ver que o Edilson e toda a equipe do RIBO, inclusive, Edilson, eu gostaria que você falasse sobre a mais nova aquisição para nos ajudar, que é a Áurea, no setor de imagem e comunicação, que você mostrasse o que é o nosso RIBO e, principalmente, o que faz você no comando da área relacionada com a Fundação Rotária e por que você tem 3 funcionários fantásticos, qual é a função deles? Por favor, Edilson, a palavra é sua e muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Com certeza você será mais um marco desse nosso programa e você estará desmistificando o RIBO e vocês, funcionários do RIBO, para muitas pessoas. A palavra é sua, Edilson. Okay. Muito obrigado, governador Júlio. Bom, eu posso compartilhar a minha tela? Okay. Prontinho. Só um minutinho. Ok, vocês estão vendo a minha tela? Ok. Bom, boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês nessa tarde e agradeço aos governadores Júlio Lócio, Roberta e Carlos Bácaro pelo convite para participar desse 30º programa e poder falar um pouquinho, né, sobre o RIBO, né, que é o Escritório de Apoio aos Rotarianos no Brasil. Mas antes de falar sobre o RIBO especificamente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura, né, que nós temos aqui no mundo para apoiar os associados do Rotary. Além da nossa sede, que fica em Evanston, nos Estados Unidos, nós temos mais 6 escritórios internacionais ao redor do mundo que foram criados para dar apoio aos rotarianos no idioma, cultura e modelo local. E juntos, esses 6 escritórios internacionais dão suporte a cerca de 61% do total de associados do Rotary no mundo. E todos têm uma estrutura similar que eu mostrarei adiante. Bom, nós temos o RIBO no Brasil, temos um escritório na Suíça, na Índia, no Japão, na Coreia e também um na Austrália. E além desses 6 escritórios internacionais,
nós temos também uma unidade administrativa independente na Inglaterra chamada de RIB, e também um escritório de apoio em Pune que dá todo o suporte na área de TI. Então, sempre que qualquer staff em desses 7 escritórios tem algum problema, nós recorremos aos nossos colegas que ficam em Pune. E o escritório no Brasil, ele foi aberto em 1981 na cidade de São Paulo, e essa é a estrutura atual do RIBO. Nós temos uma equipe que cuida da área administrativa e RH do escritório. Nós temos o suporte a clubes e distritos, mais conhecido como CDS. Nós também temos uma área, um departamento financeiro, né, que cuida de toda a parte financeira tanto do Rotary International quanto da Fundação Rotária. E aqui na última coluna, mais à direita, nós temos também uma equipe da Fundação Rotária. E como bem disse o governador Júlio Losso, né, a nossa mais nova aquisição, nós passamos a trabalhar desde o início desse ano, de janeiro de 2020, com uma especialista em comunicação agora no escritório de São Paulo. Então, agora nós temos mais esse apoio adicional à disposição também dos rotarianos aqui do Brasil. E o nosso administrativo, ele cuida de toda a parte administrativa, de recursos humanos do escritório, além também de dar apoio ao nosso financeiro e à Fundação Rotária. A responsável pelo departamento administrativo é a Clarita, e temos também o Robson Duarte, que trabalha junto com ela. E no departamento do suporte a clubes e distritos, o CDS, onde eles dão suporte a tudo que é relacionado à administração de clubes, distritos, ferramentas online, recursos disponíveis, legislação rotária, fundação de novos clubes, programas do Rotary Internacional e também treinamento de líderes de clubes e distritos. Nós temos a supervisora, que é a Débora Watanabe, e também os coordenadores Washington e Caio, que trabalham junto com ela. E o nosso financeiro, que, como eu disse, é responsável por toda essa parte financeira da organização, bem como eles cuidam das per capitas semestrais dos Rotary Clubes, das joias de admissão de novos clubes, o processamento das contribuições e pagamentos da Fundação e a ABTRF. Nós temos o Carlos como o responsável pelo departamento e também a Cláudia, que faz parte do nosso time financeiro. E na Fundação Rotária, que é responsável por toda a operação da Fundação Rotária, que inclui os reconhecimentos, as contribuições da Fundação Rotária, da ABTRF também, orientações com relação ao FEDUC, que é aquele fundo que o distrito tem para poder fazer projetos, o apoio com relação aos subsídios e demais áreas relacionadas à Fundação Rotária. E também, a equipe também, assim como o departamento de suporte a clubes e distritos, nós também apoiamos com treinamentos, sejam distritais ou de clubes. E na Fundação Rotária nós temos os coordenadores Bruno e Larissa, e à direita nós temos a coordenadora de captação de recursos, que é a Patrícia Ávila, e eu acumulo essa função, além de gerente do escritório, também continuo como responsável pela Fundação Rotária no escritório do Brasil. E, bom, e a nova membro da equipe do RIBO, né, nós temos a Áurea, né, que, como eu disse, ela começou agora no início de janeiro como especialista em comunicação aqui no RIBO, e em conjunto com a equipe de comunicação global de nossa sede, desde que ela iniciou trabalhando aqui no escritório, ela já começou trabalhando com as nossas redes sociais. Ela tem feito matérias de projetos feitos por rotarianos do Brasil. Ela apoia, né, os rotarianos em assuntos relacionados à comunicação, e iniciou recentemente também um trabalho de contato com a imprensa para poder mostrar o trabalho do Rotary, né, ou seja, o trabalho que os rotarianos têm feito aqui no Brasil. Então, um trabalho que ela iniciou agora e que logo mais devemos ter mais frutos com relação a esse trabalho. E nós aqui do RIBO damos apoio a todos os distritos e clubes do Brasil, e desde o ano de 2018 nós passamos também a dar apoio parcial para alguns países aqui da América do Sul. O nosso financeiro, hoje, desde o ano de 2018, ele é responsável por 4 agentes fiscais que gerenciam e reportam as atividades bancárias do Rotary International e da Fundação Rotária, no Chile, na Colômbia, Peru e Venezuela. E a equipe da Fundação Rotária, ela é responsável pela emissão e envio dos reconhecimentos para a Argentina, Bolívia,
Chile, Paraguai e Uruguai. Então, desde o ano 2018, também passamos a apoiar parcialmente alguns desses países da América do Sul também. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês alguns dados da Fundação Altaria, né, e uma mudança que passará a vigorar agora no dia 1º de julho de 2020. Aqui nesse gráfico, né, nós temos o total de projetos no Brasil em dólares por ano rotário, onde foram somados todos os tipos de projetos. Então, os mais antigos, a gente vai ter, inclusive, os subsídios equivalentes, os antigos distritais simplificados, e a partir de 2013 e 2014, né, os atuais subsídios do Rotary, que são os globais e distritais, e agora, mais recentemente, também aqueles subsídios de assistência em casos de desastre. E então a gente tem a somatória, né, desde o ano de 2009 e 2010, né, até o que nós já pagamos nessa gestão de 2019 e 20, né? E quem vai, como eu disse, né, no ano de 2019 e 20 também temos aí a inclusão daqueles subsídios em casos de assistência de desastre, que foram muito usados aqui foram feitos pelos Institutos do Brasil em projetos voltados à Covid. E nesse período de pouco mais de 10 anos, né, que nós temos aí nesse gráfico, a gente viu que esse ano rotário, apesar de ainda termos aí praticamente quase que um mês, né, o mês de junho todo para fazer alguns pagamentos ainda, a gente já conseguiu atingir aí um recorde, pelo menos nesse período. Então, assim, algo assim, bem assim, para mim é muito, algo que eu fico assim, muito feliz em ver, porque a gente viu que em vários anos, a gente teve alguns anos que tivemos algumas quedas e não tivemos o mesmo nível de projeto que nós tínhamos há muitos anos atrás. Então, assim, eu fico bem assim, satisfeito em ver, né, os clubes do Brasil trabalhando tanto com subsídios globais, eles foram muito ativos com esses subsídios de assistência em caso de desastre. E então, assim, mostra assim, que a gente consegue ver aqui em números, né, o trabalho que os rotarianos no Brasil têm feito aqui. E nesse ano de 2019 e 20, né, desse total de pouco mais de 5 milhões, pouco mais de $1 milhão foram projetos apenas voltados à Covid. Dentre elas, nós temos aqueles para resposta a desastre e também alguns globais que foram feitos especificamente para essa finalidade. E com as mudanças, né, que eu comentei, que vocês receberam aí recentemente, né, um comunicado sobre algumas mudanças que teremos agora a partir de julho de 2020. Se compararmos, né, o total investido em subsídios globais, desde o seu ano de lançamento lá em 2013 e 2014, né, e o ano rotário passado, de 2018 e 2019, a gente teve um aumento de 83% do valor investido, se compararmos esses 2 anos. O primeiro ano em que todos os distritos e clubes passaram a trabalhar com esses novos subsídios, né, comparados com esse último ano rotário de 2018 e 2019. Então, ele teve um aumento de 83%. É um aumento assim, bem significativo, né? E com base nesse crescimento, a expectativa, né, é que essa demanda por esses subsídios exceda da capacidade de financiamento do Fundo Mundial. E foi isso que fez com que os curadores decidissem equiparar somente as contribuições do FEDUC nos globais. Então, as contribuições em dinheiro, elas não serão mais equiparadas a partir do dia 1º de julho desse ano. Então, daqui a um mês aproximadamente. Então, dessa forma, no dia 1º de julho, né, aqueles pedidos de subsídios globais que estiverem com status de rascunho, né, esses não receberão equiparação do Fundo Mundial por contribuições em dinheiro. Já os pedidos que estiverem com status autorização exigida ou enviado, né, ou seja, aqueles pedidos na qual o rotariano já terminou de fazer o pedido, né, que esteja aguardando a autorização de algum outro dirigente, seja de clube ou de citar, para poder realmente enviar o pedido, e aqueles que já terminaram o pedido e tiveram todas as autorizações no pedido, esses sim, apesar, né, de receber apenas no próximo ano rotário, esses sim receberão a equiparação daquela parte que entra em dinheiro desses subsídios globais. Então, teria equiparação ainda do Fundo Mundial. Então, quem nesse momento está trabalhando nos subsídios globais, né, a sugestão que eu deixo é que tente trabalhar nesse pedido assim o quanto antes, né, e tentem fazer o pedido ainda dentro do mês de junho, que vocês têm chances de conseguirem essa equiparação do Fundo Mundial. E, bom, eu agradeço muito pela atenção de todos, né?
Eu aproveito também para deixar aqui os meus dados de contato e dizer que estou à disposição de todos aí, enfim, hoje para poder responder as perguntas e dúvidas que vocês tiverem e também depois do webinar, enfim, no decorrer aí da semana, do mês, do ano rotário, não apenas eu, mas toda a equipe do Ribo estamos à disposição de vocês. Então, eu deixo o meu e-mail pessoal, né? E também o e-mail do escritório, na qual, se vocês tiverem dúvida sobre quem vocês devem fazer contato, mande uma mensagem para o nosso e-mail do Ribo. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Edilson. Agora, por favor, você... Isso, a tela voltou ao normal. Obrigado, Edilson. Obrigado. Muito objetivo, como sempre. Vai direto ao ponto, toca na ferida certa e faz a gente iniciar o processo de cicatrização para fazer o mais certo possível. Meu caro Edilson, agora você vai ouvir a primeira pergunta que, dentro do nosso sistema aqui, é da nossa coordenadora do programa Falando sobre Rotary, a governadora Roberta Lopes de Moraes. Roberta, por favor, a palavra é sua para a pergunta ao Edilson. Bem, boa tarde a todos que estão aqui nessa ferramenta, através da videoconferência e através do Facebook. Edilson, gratidão por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Você que sempre muito gentil, sempre muito atencioso, sempre respondendo prontamente. A gente conhecia você dos treinamentos a nível de Brasil também, né? Tendo a oportunidade de vê-lo pessoalmente. E agora aqui numa videoconferência. Bem, você há pouco colocou aquela tela, né, mostrando até um aumento bem significativo, né, das ações dos nossos clubes e distritos, né? Esse momento de confinamento, de Covid-19, como é a sua opinião? Como você vê o impacto disso para a nossa organização? Realmente é um momento, como diz sempre o nosso diretor Mário, onde alguns podem optar por chorar e outros por vender lenços, né? Qual a sua visão da nossa organização a nível, né, desse apoio que você tem dado, dessa estrutura? O que você tem observado na sua visão, né? O que nos espera, o que nos aguarda? Qual o impacto que você já está percebendo a nível de organização nessa localização do nosso escritório aqui no Brasil? Muito obrigado, Roberta. Bom, como todos têm vivido, né, esse momento bem complicado, realmente tem desafios também oportunidades, né? Então, assim, foi um desafio, acho que muito grande, né, para todo mundo mudar a sua rotina, passar a viver de uma maneira diferente, né? E também acabou até também causando assim tendo alguns obstáculos para que os clubes pudessem se reunir e tiveram que fazer essa transição assim de forma muito rápida, né, para uma forma virtual. E então assim foi assim, acho que foram alguns pontos que puderam assim dificultar, né, criar alguns obstáculos aí para os rotarianos aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, né, como os curadores, né, eles foram muito rápidos nessas mudanças para poder assim atender assim ao anseio dos rotarianos no mundo todo, né? Então eles abriram algumas restrições, eles liberaram com relação para poder facilitar o acesso aos fundos para que os clubes e os rotarianos do mundo todo pudessem atuar, né, no combate à Covid. Então isso, acho que nesse ponto, acho que foi muito positivo, assim, não apenas para a comunidade, mas também para a organização, porque está tendo assim a oportunidade para que os rotarianos consigam, né, fazer projetos, um trabalho para poder ajudar a combater a Covid em suas regiões e no mundo. Então acho que é uma oportunidade muito boa e nós temos vendo assim que como temos assim muitos clubes trabalhando no combate, no auxílio às pessoas que foram afetadas com a Covid, isso tem assim um aspecto positivo, porque a gente acaba vendo um pouco mais assim na mídia do que normalmente, né? O trabalho que os rotarianos têm feito, né? E eu acho que foi até uma coincidência assim feliz, né? A vinda também da Áurea para a equipe aqui do Brasil, porque ela começou também a fazer esse trabalho de coletar assim, a princípio, né, projetos no geral, né, que os brasileiros estavam fazendo aqui no Brasil para poder fazer a divulgação para que as pessoas fora do Rotary conheçam, né, o que é o Rotary tem feito. E com esse problema, né, da Covid que todo mundo tem vivido, né,
e com atuação rápida e dos rotarianos, então teve assim muito material, né, que ela pôde usar e trabalhar para poder tentar divulgar esse trabalho que o Rotary tem feito, né, que os rotarianos têm feito no Brasil. Então, por esse ponto, assim, acho que é algo assim muito positivo, né, é algo assim, alguma coisa positiva, né, que está trazendo dessa situação complicada para todos nós, né. Edilson, a demanda dos nossos associados continua da mesma forma, a procura pelo escritório? Como que porque vocês estão divulgaram logo do início, né, os contatos que vocês estariam em home office, né? Como que isso se mantém? A demanda de procura ou aumentou nesse momento? Teve assim, principalmente quando houve aquela mudança, né, que foi anunciada pelos curadores com relação às oportunidades para fazerem projetos, naquele momento a gente acabou recebendo assim muitas ligações, né, então foi, apesar de todos nós estarmos trabalhando de casa desde o dia 19 de março, nós conseguimos nos adaptar para trabalhar de forma online, inclusive ligações telefônicas, apesar de termos algumas limitações, né, nós estamos conseguindo também, inclusive, atender por telefone, mas, né, não da mesma forma como se nós estivéssemos no escritório. Então, aquilo já causou assim, um aumento da demanda fora do normal, né? E como ocorre assim todos os anos, né, no final do ano rotário, para toda a equipe do Ribo já é uma época assim mais corrida. Então, assim, a gente tem notado aqui nessas últimas semanas um aumento muito grande, né, na procura, né, por consultas, ligações, e-mails, tem chegado até nós. Então, a gente tem visto assim um aumento agora, principalmente agora mais aqui nessa reta final, né, do ano rotário. Obrigada, Edilson. O que eu tenho a destacar é que vocês têm sido realmente um exemplo para todos nós e o Rotary não para. Vocês estão mostrando isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Passo agora a palavra para o Carlos Augusto Bácaro. A palavra é sua, Carlos. Bom, a gente começou, como eu disse, a gente começou a trabalhar de casa no dia 19 de março, né? Desde o dia 19 nós passamos a trabalhar de casa. Então, desde então, não houve uma interrupção no atendimento aos rotarianos, seja por telefone ou e-mail. Mas, assim, vale destacar, né, que o nosso sistema, a gente tem algumas limitações com relação ao telefone. Então, principalmente nessa época, na época em que nós recebemos o maior volume de ligações, né, isso acaba tendo algumas dificuldades, porque se algum staff está em uma ligação e alguém tenta fazer contato com essa mesma pessoa, a ligação ela não é transferida para algum outro membro da equipe. Então, algumas vezes a gente acaba perdendo essas ligações. Então, até aproveito para pedir aos sultanos do Brasil, né, que estiverem assistindo, e se puderem compartilhar com os demais companheiros do seu clube, que sempre que possível, né, priorize o contato com a equipe através do e-mail, né, porque às vezes pode ocorrer esse problema de alguém tentar fazer contato conosco e não conseguir falar com alguém aqui da equipe. E com relação bom, como vocês sabem, a gente teve que cancelar todas as viagens que estavam programadas para todo esse ano de 2020, né? Então, com relação aos treinamentos, isso acabou afetando, né? Então, quer dizer, os treinamentos não são feitos de forma presencial, mas temos aqui diversos membros da equipe que já participaram de treinamentos de forma virtual, usando o Zoom ou qualquer outra plataforma virtual. Então, até recentemente, tanto treinamentos distritais, onde a equipe do CDS participou já de alguns PETs e outros eventos, nós também tivemos a equipe de imagem, a nova coordenadora de imagem pública, né, a Denise, ela também teve o apoio tanto do CDS, da Débora, quanto da Áurea, né, a nossa especialista em comunicação, quando ela fez o treinamento da equipe zonal. Então, apesar dessas limitações, o atendimento, né, aos rotarianos continua sendo feito normalmente aqui por toda a equipe do Ribo. Obrigado. E, Carlos,
Você concluiu, Carlos? Muito obrigado. Eu agora, então, passo o comando a você, depois da minha fala, para você abrir para os companheiros que estão inscritos. Meu amigo, tem bastante gente, graças a Deus. Meu amigo Edilson Gusquet, você precisa me ajudar a descascar uma batata quente. Edilson, você sabe que o grande problema de se fazer subsídio global, quando você pergunta a qualquer rotariano, ele vai logo falar no parceiro do exterior. Nós tínhamos duas vertentes anteriormente, que até agora nós temos duas vertentes de financiamento, que é o parceiro do exterior, ou através de dinheiro, ou através do FIDUC. A partir de 1º de julho, vai cair a contrapartida do Fundo Mundial para quem entrar com dinheiro, ou seja, os clubes ou rotarianos doando diretamente para o projeto. Muito bem. A segunda coisa que nós vamos ter que conviver novamente é que, até agora, o parceiro internacional ele tem que entrar com 30% da totalidade dos dois parceiros, certo? Ele tem que entrar com 30%, no mínimo. O parceiro internacional, no mínimo, com 30%. Um exemplo bem rápido. Por exemplo, dois parceiros de FIDUC. Um projeto de $30 mil, os dois têm que dar $15 mil. O parceiro internacional, desses $15 mil, tem que dar, no mínimo, 15%. Isso eu estou falando em relação à FIDUC, hoje. Ou seja, $4.500. Muito bem. Passado isso, e nós sabemos que muitos projetos são feitos com auxílio de clubes do exterior. Correto. Só que esses clubes agora, eles não vão mais poder ter a contrapartida da Fundação Rotária. Então, vou lhe criar um problema para você resolver para todos nós. Eu preciso de um parceiro do exterior. E como eu não tenho ninguém de FIDUC no exterior, primeira coisa, eu posso arranjar um clube para ser o meu parceiro para dar os 30%? Um clube do exterior. Nesse caso, um projeto de $30 mil, quanto o distrito local teria que entrar? Seguiu a pergunta, né, Edilson? Sim. Quanto? Projeto de $30 mil, ou seja, eu preciso de $15 mil, de $15 mil no mínimo. Então, veja bem, FIDUC, eu tenho $15 mil, eu preciso arranjar quanto do distrito local? E para fazer os 30% do clube internacional, quanto seria esse valor? Você poderia exemplificar, por favor? Claro, posso sim. Obrigado, governador Júlio. Eu vou até eu preparei aqui como esse cálculo às vezes pode ser um pouquinho complicado, eu preparei aqui uma planilha, né, para tentar deixar assim visualmente mais fácil para entender isso. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou colocar esse exemplo diretamente aqui nessa planilha que eu preparei hoje para poder mostrar para vocês assim, fazer alguns exemplos, né, de como isso pode ser feito. Deixa eu ver aqui, acho que eu coloquei a tela errada, né? Vamos lá. Vocês estão vendo uma planilha aí na tela com a bandeira do Brasil e algumas bandeiras? Perfeito? Ok, vamos lá. Sim, está perfeito, Edilson. Bom, então só para vocês entenderem aqui como que eu fiz aqui a divisão, né? Aqui em cima, deixa eu ver se eu faço algumas marcações para a gente poder ver isso aqui de forma melhor. Aqui não tem. Bom, mas tudo bem. Bom, aqui na parte de cima, né, onde nós temos aqui a bandeira do Brasil com fundo verde claro, aqui nós vamos colocar os dados, o total que o clube e distrito local estão colocando em um subsídio global. Tá? E aqui embaixo, onde tem aqui várias bandeiras, aqui no fundo meio alaranjado, amarelado, a gente vai colocar os dados da contribuição
feita pelo parceiro do exterior. Do parceiro ou parceiros, tá? Porque vocês podem ter mais de um parceiro, tanto localmente quanto no exterior. E aqui na coluna aqui mais à direita, com fundo um pouco mais escuro, né? Eu coloquei aqui, a gente vai fazer uma simulação com a equiparação, como funciona com a regra de hoje, né? E aqui nessa coluna um pouco mais à direita, como vai ser a partir do dia 1º de julho, essa questão da equiparação dessa nova regra. Então, vamos lá. Então, bom, o Júlio Losso falou que do clube do exterior viria apenas o valor em dinheiro, correto? Não tem FIDUC do exterior, é só Tem clube. FIDUC. Ok. Então, vamos lá. Então, como não vai ter, isso já contando para a regra nova a partir do dia 1º de julho, como existem alguns requisitos que a Fundação Rotária segue para poder seguir em frente com algum global não, que são, na parte financeira, são 2. Um é que a equiparação por parte da Fundação Rotária tem que ser de ao menos $15.000, ok? E um outro requisito que o governador Júlio Losso já explicou muito bem é que 30% da parte financeira que os clubes e distritos colocam em um global, isso tem que vir do clube ou dos clubes do exterior. Então, vamos lá. Como existe esse mínimo de $15.000 de equiparação e o clube do exterior vai colocar apenas em dinheiro, ou seja, não vai ter equiparação contrapartida por parte da Fundação Rotária, então o clube local teria que usar, né, alocar do FEDUC do seu distrito, no mínimo $15.000 para que esse projeto seja elegível. Então, colocando $15.000 do seu FEDUC em um global, né, hoje a equiparação vai ser de $15.000, né, contrapartida da Fundação Rotária, e no dia 1º de julho também a mesma coisa. Isso não muda, porque para o FEDUC não houve nenhuma mudança. Agora, já da parte que vem do clube e distrito, ou clubes e distritos do exterior, né, como vai entrar, eles não vão colocar nada do FEDUC, né, então da parte deles não vai ter nenhuma equiparação na regra nova. Então, como vai entrar só dinheiro, existe esse mínimo de 30% do parceiro do exterior, né? Nesse caso, ele vai ser de, deixa eu ver aqui, 6.500. 6.400. 6.500. Tá bom, vai dar certo. Eu fiz aqui o valor redondinho. Eu coloquei uma colinha aqui embaixo. Isso aqui não presta atenção nessa parte não, que é uma colinha para facilitar esse cálculo, tá? Então, o que eu fiz é o seguinte. Então, nesse caso, né, para que esse projeto possa ser elegível, né, na regra nova, o clube local teria que alocar pelo menos $15.000 do seu FEDUC nesse global, né? E o parceiro lá do exterior teria que colocar pelo menos, né, com uma contribuição em dinheiro, pelo menos $6.429. Dessa forma, né, a gente vê aqui desse lado aqui a equiparação. Então, na regra atual, teria equiparação tanto do FEDUC quanto do dinheiro que o clube do exterior está colocando, né? Só que a partir do próximo ano, né, a mudança vai ser essa. A gente vai continuar tendo equiparação do FEDUC, né? Já na contribuição em dinheiro, a partir de 1º de julho, não vai ter essa equiparação, né? Devido a essa mudança que vai passar a vigorar agora no dia 1º. Então, dessa forma, né? A gente tem aqui embaixo o total, né, de equiparação na regra, aqui é na regra atual e aqui na nova regra a partir de julho. Então, a gente vê que a gente está no limite, né? Com relação à regra nova, né? A gente vai estar exatamente no mínimo requerido da Fundação Rotária com relação ao valor da contrapartida, né? E aqui nós temos o percentual, né, da participação financeira que vem do parceiro do exterior. Então, tanto nessa simulação, né, tanto na regra atual quanto a nova, está também no limite lá no mínimo dos 30%. Então, nesse exemplo que o governador Júlio Losso exemplificou, né, o valor mínimo desse projeto seria, na regra nova, né, seria de $36.429, que está aqui, e se fosse na regra atual, daria para atingir o total de $39.643 nesse global. Edilson, parabéns pela tabela. Você está me devendo mandar. Você vai me mandar, por favor, esse arquivo da Excel para eu colocar no nosso curso e render uma homenagem a você. Lindo, 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 Edilson. Obrigado. Maravilha, parabéns. Manda para mim, hein? Não perdoa, eu quero o arquivo. O arquivo em Excel. Manda sim. Meu amigo Carlos, vamos abrir aí para as perguntas dos nossos companheiros. Edilson, desativa isso.
Ok, boa tarde a todos, boa tarde aos organizadores, Lócio, Bácaro e governadora Roberta, extensivamente a todos, cumprimentos ao Edilson. A pergunta que eu faria, eu sou do Distrito 4760 e serei o presidente da Comissão Distrital de Fundação Rotária no próximo ano rotário, 2021. A pergunta que eu faria, o Lócio já fez, então já fico satisfeito, atendido, cumprimentos aí ao Edilson e ao Lócio também. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Roberto, obrigado, Carlos, Bácaro. Cumprimento a vocês pela excelência do programa, como sempre. Meus cumprimentos a Edilson. Edilson é uma pessoa que sempre nos atende muito bem, tanto quando nos encontramos pessoalmente, quando eu visitei o RIBO, que, por sinal, é uma recomendação que eu faço. Todos que tiverem a oportunidade, visitem o RIBO depois que passar essa pandemia, que é uma experiência muito interessante e nós fomos sempre muito bem recebidos lá como rotarianos. Eu tenho uma pergunta, uma Lócio já fez, que foi pedir a planilha, mas a outra, na sua experiência, Edilson, você acha que essa não equiparação às contribuições em dinheiro é uma coisa permanente ou é devido ao momento difícil que todos nós estamos passando no mundo? Então, essa era a minha pergunta. Não esqueça de me mandar a planilha. Obrigado. Obrigado, governador Emílio. Pode deixar que eu mando a planilha. Qualquer coisa, manda e-mail para mim também, só para não... Tá bom? Muito obrigado. Enfim, eu vou falar a decisão, enfim, são os curadores que tomam essa decisão, né? Então, eu vou falar assim, a minha opinião pessoal, tá? Não que essa seja o pensamento, o que a Fundação Rotária analisou, né? Quando fez essa mudança, né? Os curadores analisaram. Eu acredito que deve ser uma mudança permanente, porque, como vocês viram, né, o crescimento, né, desde o início do programa dos subsídios globais digitais, lá atrás, em 2013 e 2014, né, até o final da gestão passada, teve um aumento assim, muito grande, né, de 83%. E as contribuições ao fundo anual, que vão gerar esse retorno, né, para os globais, tanto da parte do FEDUC, quanto também do Fundo Mundial, que é usado para fazer essa equiparação, né, a contrapartida da Fundação Rotária, ela não cresceu no mesmo nível, não é? Então, assim, como esse crescimento assim não foi assim proporcional, né, das contribuições ao fundo anual que são utilizadas para financiar esses projetos, e o crescimento dos globais assim foi um sucesso assim, enorme, né? Teve um crescimento assim, muito maior. Então, acredito que, se não permanente, eu acho que por um bom tempo, né? Eu acho que os curadores devem manter com essa regra de equiparação. Tá? Mas assim, como eu disse, né, a opinião pessoal minha, vendo assim esse crescimento, né, a comparação do crescimento das contribuições ao fundo anual em relação ao aumento, né, dos subsídios globais no mundo todo, né, que foi de mais de 80%. Obrigado. Boa tarde, Carlos, Júlio, Roberto, o nosso trio de ouro, também o Edilson, que está aqui conosco. Na verdade, a pergunta que eu vou te fazer, Edilson, eu poderia estar fazendo diretamente para o pessoal, mas como vocês estão congestionados e você está disponível agora, eu tenho que aproveitar. Primeiro, sobre questão de pagamento do RI, da cota de RI, eu pergunto o seguinte: é possível a gente, a nível de distrito ou de clube, antecipar, pagar alguma coisa antecipada da fatura? É possível fazer isso? Eu vou dar um exemplo, é que a gente quer bonificar, por exemplo, eu estou criando um clube satélite este mês, certo? Uma das coisas que a gente observa é que talvez o RI vai ter que mudar isso. O novo clube, ele termina se tornando pesado, porque, a rigor, nós temos que dar uns 6 meses de isenção para o novo clube, porque ele já entra endividado. Entende? Então, a gente está querendo ajudar o novo e pagando o RI dele do primeiro semestre. Depois, quando ele for
seguir, ele segue normalmente. Então, eu queria ver se o distrito poderia calcular aqueles dólares que correspondem a isso, e no caso é um satélite, e eu faria em nome do clube que é o padrinho, que é o clube titular. É possível isso? Isso é a primeira pergunta. E a segunda, se vocês, apesar da dificuldade, estarem com muito serviço, se vocês poderiam dar uma prioridade para os pedidos de criação de clubes e satélites nesse mês, porque nós estamos na reta final do ano rotário. O meu distrito, por exemplo, nós estamos brigando para chegar na meta dos 1.200 associados. Nós estamos assim no risco. Então, se deixar de criar um clube ou dois que a gente está com proposta, isso aí vai nos atrapalhar. Então, eu gostaria de poder contar com a colaboração de vocês para a gente poder acelerar o processo de liberação desses clubes. Certo? São duas perguntas. Tá certo. Viu, governador, com relação à per capita adiantada, né, como é uma questão financeira, eu prefiro consultar, né, o nosso departamento financeiro para ver se isso é possível ou não. A princípio, eu acredito que sim, mas eu prefiro confirmar isso com eles, tá? Depois a gente pode conversar para tirar dúvida com relação a esse detalhe. Já com relação, assim, à admissão desses novos clubes, né, eu até estava conversando com a Débora essa semana, e ela me disse que está tendo assim, um volume bem grande, né, de pedidos de novos clubes satélites e novos clubes também. Então está tendo assim, um volume assim. Ela até comentou que, pelo sentimento dela, o volume nesse ano está sendo até um pouco maior do que do ano passado. Então isso assim, enfim, acaba realmente tendo um volume maior, pode ser que demore um pouquinho mais. Mas assim, está trabalhando assim muito forte nisso, né, na análise desses novos clubes, né? E com certeza eu vou fazer assim o possível para poder fazer a admissão o quanto antes, para que não haja nenhum problema de não conseguir fazer dentro desse prazo, tá? Obrigado. Está liberado? Boa tarde a todos. Parabéns mais uma vez a essa equipe desse conjunto de palestras e reuniões que está sendo feita, Roberto, você, Carlos e o Júlio. Vocês vejam como há um grande interesse no Brasil todo para assuntos sérios, tratados com tranquilidade, objetividade, e funciona como uma verdadeira escola. Eu acho que isso deveria se repetir tantas vezes quanto possível e realmente tratando dos mais variados assuntos. Essa entrevista com o Edilson, esse moço que eu vi entrar no RIBO há muito tempo atrás e que assumiu essa posição, porque eu talvez seja um dos poucos no Brasil que viu a implementação do escritório do Rotary Internacional em São Paulo, cujo primeiro administrador foi o saudoso Pascal Ricciardelli. E daí, de lá para cá, cresceu muito. O RIBO passou a ter cada vez mais prestígio nas suas ações. Houve alguns erros ou acertos. Onde é que não há erros? Há erros e se consertam. E isso está acontecendo em termos até de facilidade de comunicação e de solução de problemas. Que o RIBO deve existir, e essa sempre foi a primeira premissa, é resolver problema, não é causar o problema ou criar problema. O RIBO está aí para resolver os problemas dos clubes e dos distritos brasileiros, e agora, mais do que nunca, nós ficamos vendo aí declaradamente que me parece que o RIBO hoje é o responsável por tudo do Rotary Internacional da Fundação Rotária na América do Sul. Isto, eu acredito que seja novidade para muita gente. Isso me faz lembrar, é bom que se diga, que há muito tempo atrás eu tive que participar de uma reunião nos Estados Unidos
quando queriam fechar o Ribo em São Paulo e passar para as 3 fronteiras, lá na Foz do Iguaçu. Foi quando por pressões as mais variadas, foi quando eu fui bem claro e objetivo. Falei, vocês não vão querer que aqui seja estabelecido o escritório do Rotary Internacional, da Fundação Rotária, que vai lidar com muito dinheiro, com as per capitas, com as contribuições, com tudo, no lugar onde se acontece a maior lavagem de dinheiro da América Latina, Cláudio. Então, neste momento, junto com o secretário-geral, foi abortado a transferência do escritório do Rio de São Paulo para Foz do Iguaçu, na fronteira. Então, isso é bom histórico para vocês saberem que a coisa vem há muito tempo e o aperfeiçoamento vai acontecer. Então, eu estou aqui, não vou fazer perguntas. Eu liguei para o Edilson essa semana e conversei com ele, me atendeu provavelmente no lugar onde ele está, não sei se está com os filhos dele, se não está, me respondeu a todas as perguntas. E essa possibilidade do Brasil, dos governadores, daqueles responsáveis pela Fundação Rotária, pelo desenvolvimento e quadro social, ter um contato com essa juventude que está conduzindo o Ribo. São jovens que estão acertando e têm toda a simpatia no relacionamento com todos vocês. Então, era isso aí. E queria cumprimentar o Edilson e que transmitisse essa opinião minha, clara, pública, o Brasil todo, a toda a sua equipe, lá na Avenida Francisco Matarazzo, em São Paulo. Era isso que eu queria falar, meu caro. Muito obrigado, Pretoni. Em nome do meu querido diretor Pretoni, saúdo a todos. Gostaria apenas de parabenizar a este grupo que tem feito esse trabalho maravilhoso e muito comentado hoje em todo o Brasil, com um representante nordestino chamado Júlio Rócio, tá? O nosso grande representante. E Adilson, meus parabéns. O Ribo, como todos nós sabemos, tem sido uma estrutura extraordinária e uma ferramenta, talvez a ferramenta maior de todos os rotarianos do Brasil. Agora, não entendi bem se Pretoni falou que o Ribo hoje é responsável pela América do Sul. Olá, diretor, tudo bem? Bom te ver. Com relação à América do Sul, né, nós damos apoio parcial em algumas atividades. Então, o Brasil, assim, o atendimento é completo, diria, né, tanto o atendimento rotariano, aos dirigentes distritais e de clube. Já com relação a alguns países aqui da América do Sul, a gente tem assim um apoio parcial a essa região. Então, por exemplo, na parte financeira, né, o nosso departamento financeiro, o Carlos e a Cláudia, eles trabalham com 4 agentes fiscais, né, que são responsáveis por trabalhar com relação à parte financeira, né, nesses países. E esses países são o Chile, né, a Colômbia, Peru e Bolívia. Então, nesses 4 países, nós temos um agente fiscal em cada um desses países, na qual nossa equipe do financeiro aqui em São Paulo trabalham diretamente com eles nessa questão da movimentação e relatórios da movimentação financeira nesses países. E com relação à Fundação Rotária, a equipe da Fundação, desde o ano 2018 também, né, a gente passou a fazer a emissão e envio dos reconhecimentos para alguns países aqui da América do Sul, além do Brasil. Então, os reconhecimentos por Harris, os pins de reconhecimento, né? Hoje nós enviamos do Estado de São Paulo, mandamos para os rotarianos da Argentina,
da Bolívia, do Chile, Paraguai e Uruguai. Então, da parte da fundação é a questão do envio e preparação dos reconhecimentos, a parte financeira, a movimentação financeira nesses países. Já o atendimento de tirar dúvidas, relatórios e outros assuntos, eles são atendidos pelo nosso contact center nos Estados Unidos. Como lá eles têm a equipe que fala inglês, a equipe que fala espanhol, então esse atendimento é feito por lá. Então, por isso que nesses países da América do Sul, a gente tem um atendimento parcial em algumas áreas. Bira, uma interrompida, agora fugindo do protocolo. Tem que mandar um beijo, viu, Bira? O diretor presente para o mundo. Eu tenho o privilégio de ter esse grande rotariano e grande homem como diretor do ano Rotário 2015-16. Saudades, Bira. Carlos, me permite também quebrar o protocolo, que eu preciso saudar o meu amigo Bira. O Bira é uma pessoa querida e o Bira, eu fui coordenador assistente dele e ele me indicou, eu acho que foi, né? Não sei, para eu estar no cargo que estou agora. Bira, você mora no meu coração. Um grande abraço. Oi, ok, agora consegui. Boa tarde a todos. José de Oliveira, do Rotary Clube Taubaté União. Queria fazer uma pergunta bem simples para o Edilson. Esses dados que você colocou na sua transparência quanto a valores que o Rotary tem investido no Brasil, nós podemos utilizar isso nas nossas redes sociais? Nós podemos divulgar esses dados? Como é que funciona isso, Edilson? Por favor. Muito obrigado e excelente trabalho aí do pessoal do Falando sobre. Olá, José, tudo bem? Sim, vocês podem usar esses dados aí internamente ou nas suas redes sociais, sim. Não tem problema algum. Muito obrigada, prazer grande estar nesse programa. E quando a gente vê o Edilson, tem muitas perguntas a fazer, lógico, né? Mas eu estou curiosa de saber, Edilson, por que o Rotary lançou esse projeto milionário de mais de $1 milhão e tal, se o Brasil já tem, por que foi lançado? Acho que nós precisamos de mais explicação sobre isso, e eu aconselho até que a gente faça na revista Rotary Brasil uma matéria, para a gente saber se é para valer mesmo, se o Brasil já tem, já está funcionando, se é a mesma estrutura de projeto global. Então, essa é uma grande dúvida que resta, que eu não sei responder. Eu queria que você pudesse nos esclarecer. Tá ok. Olá, governadora Bela, tudo bem? Tudo bem, Edilson. Tudo bem? Bom te ver. Bom, o projeto é subsídio de grande escala, ele é algo novo, né? Ele é algo que é a primeira vez que eles estão fazendo, e a ideia é que propicia assim, aos clubes que façam um projeto de um grande impacto mesmo, né? Então, foi por isso que eles eles criaram esse subsídio, que é algo novo, e isso está em andamento, né? Já passou a época do envio das propostas, pelo que eu sei, alguns clubes do Brasil mandaram, né, esse pedido para a Fundação Rotária, e agora tem que passar para uma segunda fase, né? E essa segunda fase está em aberto, não estou seguindo o cronograma previsto logo no início quando determinaram, né, esse subsídio de grande escala, devido à pandemia. Então acho que provavelmente vai ter assim vão atrasar um pouquinho para passar para a segunda fase, mas é algo que sim está em andamento, né? E pelo menos que a gente aqui do RIBO, a gente tenha conhecimento, né? A gente não tem conhecimento ainda de algum
projeto do Brasil que tenha ido para essa próxima fase, né? Então, mas como está em andamento, a gente vai ficar assim atento e acompanhar para ver se sai alguma coisa aqui para cá, né? Quem sabe, né? A torcida não falta. Ok. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Eu sou a Maria do Carmo, do Rotary Club do Distrito 4660. Para mim é um prazer estar ouvindo gente tão ilustre. Agradeço pela participação. A minha pergunta é bastante simples. Eu sei que um subsídio global varia de 30 mil a 240 mil dólares, né? Um projeto para ser... Eu gostaria de saber se tem algum critério... Eu não... Estão me escutando? Sim. Tá. Eu gostaria de saber um projeto assim bem feitinho, que tenha contribuição do clube parceiro lá com 30%, no mínimo, que pertence às áreas de enfoque, que daria tudo certo, que a Fundação Rotária aprovaria. Eu queria saber se um projeto maior, até 240 mil, se existe um outro critério para escolher esse projeto ou automaticamente seria aprovado como um projeto de 30 mil? Tá. Olá, Maria do Carmo. Tem algumas diferenças, sim. Na verdade, o total de projeto é maior do que isso, porque aqueles limites que eles estabelecem lá de 15 a, enfim, 200, 400, 200 mil dólares é apenas da parte da Fundação Rotária. Então, fora isso, tem a parte também que os distritos e clubes colocam no projeto, né? Então, ele vai ser maior do que isso. E dependendo do valor, né, que vocês estão pedindo de equiparação, de contrapartida da Fundação Rotária, ele vai mudar, sim, um pouco o processo de análise. Então, os projetos na qual o valor de contrapartida é menor, ele já tem um processo assim mais assim com menos fases, eu diria. Tá? Conforme vai aumentando, tem já algumas fases. Então, dependendo do valor, pode ser que seja necessário algum auditor do CAD, que são auditores que têm conhecimento na área, por exemplo, do projeto que vocês vão fazer, faz uma pré-análise. Então, dependendo do valor, tem assim mais alguns outros passos que seguem, mas isso também não é impedimento, né? Se o projeto estiver assim redondo, tudo dentro do que a Fundação Rotária pede para os subsídios globais, assim, acho que, na minha opinião pessoal, vocês não devem se limitar a isso e trabalhem, né? Se ele estiver dentro das regras, apesar de ter essas análises adicionais, ele, sendo elegível, ele deve ser, enfim, analisado e aprovado. Mas tem algumas diferenças, sim. Boa tarde a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos os ilustres companheiros. E, Edilson, sempre que a gente te encontra, é só agradecimento, né? Porque desde o início da nossa vida em Rotary, Edilson sempre nos atendeu com muita presteza e uma atenção e uma paciência assim, ímpar. A gente aqui só tem que enaltecer muito a nossa estrutura de Rotary International aqui em São Paulo. As perguntas que eu tinha, duas já foram respondidas aqui, mas eu tenho mais uma. Eu vou aproveitar que nós estamos aqui no live e pedir só para confirmar, em relação à Bolsa Rotary pela Paz, nós tivemos aí na semana passada informações de que talvez a Fundação Rotária fosse suspender a Bolsa desse ano, mas, na dúvida, a gente acabou estimulando os candidatos que já tinham encaminhado o processo para que eles confirmassem e submetessem. Então, nem todos conseguiram fazer, porque essa notícia também acabou relaxando um pouquinho a pressão sobre eles, mas o nosso distrito conseguiu encaminhar 5, pelo menos, foram submetidos. O cronograma permanece exatamente o mesmo, né? Era essa a minha pergunta. Oi, tudo bem? Tudo, obrigado. Sim, ele permanece, apesar da pandemia, né? Como o processo seletivo é feito com bastante antecedência, né? Ou seja, os bolsistas vão começar mesmo o mestrado bem lá para frente, apenas no ano que vem. Então, o processo ele continua, vai seguir o mesmo cronograma. E uma coisa que a Fundação Rotária está fazendo, né? Por exemplo, para os testes de proficiência,
alguns podem ter dificuldade em conseguir o resultado do teste com brevidade, né? Então, eles estão assim, sendo mais flexíveis com relação a aceitar o envio desses testes um pouco mais à frente. Então, o cronograma continua, se vocês têm algum candidato, continuem trabalhando com a inscrição deles e, enfim, as entrevistas, o endosso, porque o processo das bolsas Rota pela Paz vai continuar assim nesse ano, né? E, enfim, vai ser acompanhado, obviamente, né? Mais à frente, se houver precisar alguma mudança, mas o processo de seleção, ele, a princípio, nesse momento, continua da mesma forma. Boa tarde. Está ouvindo, Carlos? Está ouvindo? Boa tarde. Edilson, parabéns, viu, pelo atendimento que você dá para a gente lá no escritório. Sempre muito solícito, muito atencioso e muito obrigado. Eu só queria pôr um adendo no que a nossa governadora perguntou, a Adélia. Aqui no Brasil, dona Adélia, né? Vou chamar de Adélia, apesar, né, da governadora, o hospital lá um clube lá de Jales, Grandes Lagos, fez um projeto desse de grande escala para o Hospital de Amor, o Hospital do Câncer de Barretos. Esse projeto, o Rotary, a Fundação Rotária está pondo $2 milhões e o hospital, em contrapartida, está pondo 1.522.000. Isso é um projeto inicial, como o Edilson falou, tem 61 clubes no mundo que fizeram projetos, e eu não sei em que situação que está, mas o projeto inicial é esse, não tem contrapartida de clube de ninguém. A contrapartida é do próprio hospital e do Rotary. Tá? Eu sei do projeto, que eu acompanho, eu sou captador lá do hospital também. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Edilson, o seguinte. Quinta-feira, eu participei de uma reunião sobre Fundação Rotária, aí, com diversas pessoas aí, do Rotary. E eu não que eu estou criticando, é o seguinte, o Rotary hoje tem uma grande dificuldade de doação, de nós, companheiros, fazer doação para a Fundação Rotária. Isso é difícil, realmente o companheiro não doa. Eu acho que o Rotary hoje tem uma dificuldade nesse ponto. E é o seguinte, eu participo do Hospital do Câncer de Barretos, eu sou um dos captadores do Brasil, nós somos em 800 captadores no Brasil, e nós, 800, arrecadamos R$100 milhões para o Hospital do Câncer de Barretos, essas 800 pessoas. Esse dinheiro vai de almoço, vai de leilão e por aí afora. Cada um faz do jeito que quer em 800 localidades. Outra coisa, aqui na minha região, que é a região de Ribeirão Preto, tem um tal de hipersaúde, é um bingo eletrônico que é feito. Para vocês terem uma ideia, isso aí, o hospital recebe 12% do que se arrecada. O hospital tem por ano de renda desse bingo, aí, essa hipersaúde, R$25 milhões. Então é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para o Edilson, o seguinte, se existe a possibilidade de nós, no Rotary, fazer um tipo desse bingo eletrônico pela BTRF, para alguém, para nós aumentarmos a nossa doação para a Fundação Rotária. Porque eu vejo o seguinte, que essa mudança que teve, hoje os clubes vão ter que ter um FIDUC maior, tá ok? Porque se ele não tiver um FIDUC maior, daqui a pouco ele não faz mais projeto. Então vai ter que ter doação, tá certo? Então essa é a minha pergunta, e duas coisas, se é possível fazer esse bingo, esse tipo de coisa para a gente aumentar a nossa arrecadação, e, tá certo, que eu te falei do FIDUC aí, se é isso mesmo, se eu entendi isso, você entendeu a pergunta? Desculpa, pode dizer de novo sobre o FIDUC? É o seguinte, os clubes vão ter que aumentar as contribuições para a Fundação Rotária para ter um FIDUC maior. Senão, o que acontece? Na hora que ele for fazer um projeto, não tem FIDUC, o projeto dele não decola. É isso, né? Então, por isso que eu falo, os clubes que não tiver um FIDUC bom, um FIDUC grande, vão fazer poucos projetos, os distritos, desculpe a pergunta. É isso, né? Sim, correto. Os globais, né? Enfim, existe também a possibilidade de fazer o global apenas com contribuições novas. Só que agora, com essa mudança, isso vai, enfim,
vai, digamos, não sei, não seria bem a palavra correta, não sei, vai ser interessante porque não tem a contrapartida da Fundação Rotária, então não vai poder aumentar o valor dele. Então, assim, é mais interessante usar o FEDUC porque vai ter esse retorno maior, né, realmente. Então, realmente vai ficar assim, vai ser necessário pôr um valor do FEDUC um pouco maior, né, para que os clubes consigam fazer esses projetos, com certeza. E aquilo que eu falei lá quando estava conversando com o Emílio, né, os globais tiveram um crescimento assim muito maior do que as contribuições ao fundo anual que geram esses retornos, né? Então, assim, realmente é importante, né, o apoio ao fundo anual para que reponha, né, esses recursos, para que vocês tenham recursos do FEDUC lá na frente para poder utilizar nos projetos. Com certeza isso é importante. Na verdade, o Rotary não fez essa mudança com o objetivo de ter mais doação para a Fundação Rotária, para aumentar os FIDUCs dos distritos? Olha, até um tempo atrás, né, a Fundação Rotária estava até estimulando, né, encorajando os distritos a utilizar o seu FEDUC fazendo projetos, porque tinha um saldo alto. Acho que vocês devem recordar isso já, enfim, há um tempo atrás tinha essa tinha esse trabalho, né, digamos assim, para poder encorajar o uso do FEDUC. E então, quer dizer, tinha um saldo alto, né? Agora essa questão dessa mudança, né, é realmente porque a expectativa é que com o crescimento da demanda pelos globais, lá na frente pode ser que não tenha o recurso do Fundo Mundial suficiente para fazer todas essas contrapartidas dos globais que têm sido feitas e vão ser feitas, né, no mundo todo. Então foi mais para evitar com que chegando lá na frente haja falta, né, dos recursos do Fundo Mundial para poder equiparar os projetos, assim como ocorreu agora no final dessa gestão, né? Como teve um aumento muito grande, né, principalmente por causa da Covid, né, aumentaram aí em 33% o volume de pedidos, então isso fez com que acabasse, antes do tempo, o valor orçado que a Fundação tinha à disposição para essas contrapartidas, né, nessa gestão. Então, realmente é importante. Já com relação à hipersaúde, enfim, é uma questão acho que deve ser estudada, ver até a questão jurídica também, se é possível ou não, né? E, enfim, mas é uma questão que acho que nós devemos estudar melhor para poder ver se é viável ou não e se juridicamente seria possível também, né? Tá, muito obrigado, Luiz. Muito bem, muito obrigado, Murad, pela sua participação. Hoje o programa está bacana porque está todo mundo fazendo as perguntas objetivas, perguntas rápidas, e temos mais duas pessoas para perguntar. Ainda o Bem-vindo e o Rafael Bulhosa. E encerramos as perguntas de hoje, né? Já estamos passando já do nosso horário da nosso encontro. Então, a última pergunta vai ser do Rafael Bulhosa. Primeiramente, agora, bem-vindo, Augusto Dias. Boa tarde a todos. Um prazer revê-los mesmo à distância, mas com saúde. Eu agradeço ao companheiro Júlio e parabenizo o companheiro Júlio, a companheira Roberta e Edilson, e o Carlos. Ao Edilson, prazer em rever, Edilson. Quanto tempo, você é sempre simpático e sempre representando muito bem o nosso Rio. Eu fiquei com duas dúvidas, talvez sejam simples, e uma eu não tenho entendido direito. No tocante ao FIDUC de distritos do exterior, se nós conseguirmos buscar, ele é possível de qualquer distrito, pode ser de 2 e 3 distritos, não tem número. Eu tenho uma segunda perguntinha. Sim, olá, bem-vindo. Bom te ver também. Tudo bom? Sim, pode haver, sim. Tanto do parceiro, por parte do parceiro internacional, quanto o local, né? Vocês podem ter mais de um clube, mais de um distrito, então isso não é um problema, não. Aliás, assim, a gente tem até que, assim, alguns projetos que fazem dessa forma. Então, pode ter doação de FEDUC de distritos diferentes, né, de fora do país, e até mesmo dentro do país também a gente já chegou a ter alguns projetos que tiveram doações de diferentes distritos do próprio aqui do Brasil. É possível, sim. Obrigado, entendi então corretamente. E a outra pergunta é se houve alguma modificação, e eu não fiquei sabendo, sobre a distribuição do que se contribui para a Fundação Rotária. Após 3 anos, o retorno dos 50%, o fundo
de subsídio global e fundo de subsídios distritais. Se isso houve alguma modificação, alteração. Não, por enquanto não. Com relação o sistema share, né? A doação é feita esse ano para o fundo anual share, depois de 3 anos desse retorno e divide, né? 50% do Fundo Mundial, 50% para o FEDUC. E depois do que vem do FEDUC para o FEDUC dos distritos, né? Hoje até no máximo 50% pode ser utilizado nos distritais e o restante nos globais. Por enquanto não houve nenhuma mudança com relação a isso. E com relação a essas mudanças que a gente conversou hoje da equiparação, né? A Fundação Rotária vai preparar um material e com mais detalhes, mais detalhamento, né, para depois passar para todos os rotarianos, para que vocês tenham, enfim, todos os detalhes de como realmente vai funcionar quando chegar no dia 1º. Tá bom. Obrigado por sua atenção. Um abraço a todos. Bom final de semana. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Bem-vindo agora, Rafael Bulhosa, 4720. Quero primeiro parabenizar os coordenadores, né, Bácaro, Roberta, Júlio Lócio aí pelo evento e saudar em nome dos diretores Pretone e diretor Biro os demais companheiros aqui presentes. Edilson, também é um prazer estar lhe revendo. Parabéns pelo trabalho que o RIBO sempre faz por todos nós brasileiros. E a minha pergunta e minha sugestão um pouco também é a seguinte. Eu já estava acompanhando esses números aí da evolução dos subsídios globais, né, e via que a curva da evolução dos projetos era muito maior, muito mais acentuada do que da arrecadação, né? E eu sabia que ia ter um ponto que isso daí ia dar um bug. Talvez a Covid tenha acelerado esse ponto aí, tá? Mas era questão de mais algum tempo, se necessitar, pensar nisso. E às vezes eu vejo a necessidade também de se fazer um certo estímulo, né? E o estímulo ele vem ou pelo prazer ou ele vem pela dor, né? Ou vem pelos reconhecimentos que a gente doa para os doadores, ou a gente vai dar uma certa forçada. Eu vejo o clube, por exemplo, que às vezes faz projeto para a Fundação Rotária, tá? Mas que não botou $1 naquele projeto. Vejo o clube que no ano não doou nem $1 para a Fundação Rotária e que está pensando em fazer projeto para a Fundação Rotária, né? Por que não, de repente, não criar uma certa condicionante, por mais que fosse um valor baixo, mas dizer, olha, clube que não doa, não pede, né? Clube que vai fazer um projeto tem que botar $1.000 lá naquele projeto, sei lá, faz uma festa de São João, faz um bingão da maravilha, leiloa um boi, sei lá, faz qualquer coisa, mas bota um percentual ali para poder empurrar aquilo ali para frente. Porque senão é aquela história, né? Desculpa aí do vocabulário, né? Só venha a nós o vosso reino nada, né? Quer dizer, o cara só quer mamar na teta da fundação, mas não quer contribuir. Eu acho que a gente tem que tentar fazer isso daí. A fundação está pensando em fazer alguma coisa no estilo? Não, pelo menos assim que a gente tem a notícia aqui com relação a isso, não. Hoje, assim, não existe nenhuma restrição por parte da Fundação Rotária de clubes que não doam em fazer projetos com recursos dos distritais ou globais, né? E, assim, a gente não tem conhecimento de nenhuma discussão com relação a isso, né? Mas, realmente, assim, é muito importante esse apoio de todos os clubes rotarianos, enfim, com que cada um puder, né? De acordo com a sua condição, né? Porque, realmente, assim, isso é o retorno que traz. Porque sem essas contribuições, né? No caso dos projetos, que o apoio ao Fundo Anual é muito importante, né? Para quem pensa aí nos projetos, né? Se não tiver essas contribuições, esse apoio, lá na frente não vai ter esse retorno, né? Então, realmente, o FEDUC depende disso, né? Das contribuições ao Fundo Anual. Então, realmente, assim, o apoio, assim, é muito importante, né? Que todos, assim, apoiem da maneira que puderem, porque é isso que vai trazer recursos para que vocês possam fazer tudo isso de projeto, né? E uma coisa que eu acho que o Brasil sempre ficou, nos últimos anos, estava com relação aos projetos, estava no Brasil pelo menos, tá? Estava meio que estável, né? Um ano ia bem, outro caía, não tinha um crescimento na mesma curva que ocorria no mundo. Então, assim, esse ano, acho que, assim, pode ser que isso traga, assim, um estímulo, né? Aos clubes, rotarianos no geral, em apoiar, porque eles estão vendo os projetos que estão sendo feitos, né? Você vê aqui em várias regiões do país, tem muitos clubes trabalhando em projetos voltados à Covid e em outras áreas também. Nesse ano a gente viu que até o momento, né, faltando aí quase que um mês ainda para terminar o ano, a gente já ultrapassou lá o valor, né, investindo em projetos dos últimos, desde 2009 e 2010. Então, assim, acho que é um marco assim, muito importante e eu acho que isso assim, pode ajudar muito, né, nesse sentido. Em assim ter essa conscientização, né, de apoiar a Fundação Rotária, porque, né,
está visível que realmente os brasileiros estão usando essas doações que são feitas para a fundação, né? Então, assim, a gente tem a esperança que isso acaba ajudando nesse sentido na captação também, porque sem isso não vai, né, lá na frente, senão não vamos ter recursos, né, para mais projetos. Obrigado. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação. Agora, eu passo a palavra para o Júlio Lócio, né, para as considerações finais. Libera seu microfone, Júlio. Meu amigo Carlos, eu vou quebrar o protocolo, porque você sabe que, para mim, as damas primeiro. Então, eu gostaria de ouvir primeiro a minha amiga Roberta, a sua querida esposa, e depois você me daria a palavra. Por favor, desculpe. Roberta, é com você. Muito obrigada, mas não tem essa, não. A gente estamos juntos. Aqui é a questão, olha. Agradecer muito aí o Edilson Gusquem. Ele tudo que falaram um pouquinho mais, realmente, essa atenção, essa delicadeza, esse profissionalismo. Esse é o Edilson. Muito obrigada, Edilson. E aproveito para convidá-los, todos vocês, que nós teremos... Vou falar um pouquinho do que vamos ter durante a semana, que nós estamos apoiando. Mas dá para ver, né, pelas mídias sociais quantos eventos têm acontecido, né? Quantas reuniões, quantos treinamentos, que até é difícil gerenciar. Agora, se abre que está aqui presente, que eu diga, né? Que compartilha tudo para tudo e todos, né? Então, nós teremos a honra, eu estou aqui divulgando uma ação do Rotary Clube de Rio Claro do Sul, o José Alfredo Pretoni, na próxima terça-feira, 20 horas, palestra sobre ética. Agendem-se. É um programa assim, muito especial na terça-feira, às 20 horas. Na segunda-feira, nós teremos falando sobre Rotary, Rotaract e Interact, com o tema Desenvolvimento do Quadro Associativo, com palestrantes das 3 esferas, representante do Interact, representante do Rotaract e representante do Rotary. Na esfera do Rotary, nós teremos o Carlos aqui do nosso grupo, no nosso time, o que é meu cônjuge, né? Carlos Augusto Bacro, estará falando sobre desenvolvimento do quadro associativo na esfera do Rotary. E na quarta-feira, nós temos um encontro que promete, que é o lançamento nacional do programa 2020-21 da Associação Brasileira da The Rotary Foundation, a BTRF. Então, o presidente da BTRF, Mauro Duarte, estará junto com o vice-presidente, nosso companheiro Marcos Anselmo Franco, o diretor da BTRF, o nosso companheiro Valdemar Armesto, e também teremos a presença do fundador da BTRF, seu primeiro presidente, José Alfredo Pretoni, e do curador da Fundação Rotária, o Hipólito Ferreira. Então, quarta-feira, 20 horas, novidades, viu? É lançamento ao vivo, lançamento nacional das novidades relacionadas à BTRF para o próximo ano rotário. E no próximo sábado, nós receberemos Dr. Anastácio de Queiroz Souza, infectologista, professor da Universidade Federal do Ceará, médico no Hospital São José e ex-secretário da Saúde do Estado do Ceará. Ele tem sido um dos envolvidos com as pesquisas relacionadas às medicações mais utilizadas e que estão dando melhor resultado nesses momentos que estamos passando para combater a Covid-19 para aqueles que precisam de uma medicação mais intensa. Então, como nós já tivemos recentemente, há um mês atrás, falando também sobre a questão da Covid, no próximo sábado nós teremos uma outra esfera de pensamento para que a gente possa situar-se perante a isso. O Júlio, na fala dele, talvez até acrescente algo mais. Então, desejo a todos uma ótima semana. Gratidão a Edilson, e gratidão a todos vocês. E muito obrigada a todos que estão ali no Facebook compartilhando. Já estamos em 30 grupos de Facebook e com isso nós alcançamos 100 mil pessoas. Ótima semana a todos. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Com você, Júlio. Libera o microfone, Júlio. Muito obrigado, Roberta, pela sua gentileza. Você, como sempre, faz as coisas muito bem feitas. E o que você falou do doutor Anastácio
já foi o suficiente, porque realmente a experiência dele é muito grande. Ele foi secretário de saúde 2 vezes, é professor titular da Faculdade de Medicina, chefe de departamento, enfim. Nós vamos ter aqui um outro grande especialista que vai falar sobre tratamento da Covid. É impressionante, vocês não percam isso. Mas eu quero vender um outro peixe. O nosso programa, falando sobre Rotary, a gente vive metido em tudo. E, evidentemente, porque o nosso problema é falar sobre Rotary. Então, vejam bem o que é que vai acontecer eu estou vibrando com essa possibilidade. O curador Hipólito Ferreira pediu ao Carrozino, que é o coordenador atualmente da Zona 24B da Fundação Rotária, e será logo mais no dia 1º o coordenador da região 29, porque hoje nós pertencemos à região 28, hoje nós temos 10 distritos sob o comando do Carrozino, e a partir de 1º de junho o Carrozino vai ter sob seu comando 15 distritos. Então, o Hipólito pediu para que o Carrozino fizesse o seminário da Fundação Rotária no início do próximo mandato ou do próximo ano rotário. Carrozino reuniu a equipe e essa nossa equipe está estudando um novo tipo de seminário. Olha, com certeza nós estamos pensando que vai ser alguma coisa de muito boa. Por quê? Eu vou explicar para vocês a nova filosofia que a equipe do Carrozino, o Carrozino e sua equipe chegaram. Primeira coisa, nós vamos fazer um seminário de 4 horas. Não mais aquele seminário que junta todo mundo, a imagem pública, não. Nós vamos fazer, no dia 11 de julho, nós vamos fazer um seminário de 4 horas, um seminário virtual. Começaremos às 10, iremos até às 12 horas. Depois, nós vamos de 15 até às 17 horas. E o nosso grande parceiro, evidentemente, é esse nosso programa falando sobre Rotary. O que é que nós vamos fazer? Muito pouco de discurso e muito de prática. Muito pouco de discurso e pouco de prática. Isso que o Edilson mostrou aqui é uma das coisas que nós vamos mostrar nesse dia. Como se fazer projeto. Mas indo e mostrando a vocês exatamente utilizando o My Rotary. Depois nós iremos falar como doar. Como é que pode doar? E mostrando que você pode doar somente com o trabalho do Rotariano. Vamos explorar muito isso. Nós vamos explorar, na parte de doação, uma outra coisa que nós achamos fundamental e muito importante. É incrível que, por exemplo, na Zona 24 atual, somente cerca de 50% dos clubes doem para a Fundação Rotária. É o que disse agora o companheiro Rafael Bulhosa. Venha nós o vosso reino nada. Não, não pode. Agora não pode por quê? Porque a filosofia nossa é em cima do rotariano. Nós queremos fidelizar os clubes. Para nós é mais fácil fidelizar 35 mil clubes, isso em relação ao mundo, do que 1.200.000 rotarianos. Vamos fazer com que todos os clubes doem. E aí nós iremos mostrar praticamente as possibilidades de doação. E entre esses tipos de doações, onde nós vamos sempre estar apelando para o trabalho do rotariano, nós vamos explorar muito a nossa botija ou o nosso tesouro, que ninguém está vendo, que chama-se ABTRF. Então, nós vamos dedicar um bom tempo à ABTRF para mostrar como o trabalho do rotariano pode trazer grandes somas para o Rotary em termos de seguro solidário, empresa cidadã, etc. Nós vamos trabalhar também praticamente o Rotary Clube Central, porque o RIBO, inclusive, sofre muito com isso, e todos vocês que são administradores, vocês sofrem muito com isso, porque ali está uma ferramenta para a gente avaliar os clubes, os distritos, e somente menos de 50% dos clubes preenche aquele formulário. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade. E vamos mostrar praticamente como é que nós precisamos
ter os relatórios para que nós possamos avaliar as metas que cada um vai chegar. Nós vamos acabar com esse negócio de dizer vamos crescer 10%, vamos fazer 20% aqui, 30%. Não. Cada qual vai trabalhar dentro da realidade e cada um vai fazer. Então, isso aqui, gente, vai ser um objeto de desejo. Nós lançamos hoje de manhã. Já tem 50 inscritos. Só vão participar as pessoas inscritas. Apesar de ser para a nossa região, nós não somos egoístas. A nossa região, que é a 29B, ela vai do Rio de Janeiro até o Amazonas. Mas nós não somos egoístas. Quem quiser entrar, vai entrar. Agora, precisa se inscrever. Quem não se inscrever, não vai participar. E a inscrição é só preencher um formuláriozinho bem simplesinho. Edilson, me desculpa, você era a estrela do dia, mas como vai ter uma estrela futura, que nós estamos apostando muito, nós da equipe do Carrozino, estamos apostando muito nesse seminário, que vai no dia 11 de julho, das 10 às 12 e das 15 às 17 horas, com o apoio total do nosso programa falando sobre Rotary. É a equipe do governador e coordenador Carrozino que estará trabalhando com o mínimo de discurso e o máximo de prática durante 4 horas para trocar ideias com vocês. Então, nós gostaríamos, e vamos fazer essa divulgação, que vocês fossem divulgando isso para que nós tenhamos um grande grupo nesse seminário virtual. E eu dizia, Edilson, você que foi a estrela de hoje, como sempre, muito brilhante, um rapaz de uma humildade muito grande, simples, mas com muita cultura e mais do que tudo isso, Edilson, você é um cara educadíssimo. Então, em nome do programa, eu queria lhe agradecer e lembrar você, não esqueça de mim, mande aquela tabela, por favor. E um grande abraço e muito obrigado pela sua participação e a sua colaboração ao rotarismo brasileiro. A palavra é sua para os encerros. Caro Carlos Bácaro. Edilson, a palavra é sua para o encerramento, para as suas palavras finais e depois para a gente terminar o nosso programa de hoje, que foi sensacional. É com você, Edilson. Muito obrigado, Carlos. Bom, mais uma vez agradeço a você, Carlos, e aos governadores Júlio Lócio e Roberta pelo convite, né? E também não posso deixar de agradecer também a toda a equipe do RIBO, né? Pela dedicação e preocupação em dar o melhor suporte aos rotarianos, principalmente nesse período de pandemia, né? E, assim, tudo de bacana que eu ouvi aqui hoje é graças ao trabalho de cada um que faz parte da equipe do RIBO. E principalmente também a todos vocês que participaram aí desse programa, né? Por todo o apoio, por serem os responsáveis, né? Por esse aumento significativo, né? De projetos feitos no Brasil e por todo o apoio ao Rotary e à nossa fundação. Então, muito obrigado, um bom final de semana e contem sempre com a equipe do RIBO. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado, Edilson. Parabéns pela sua exposição. E quem, né, quiser ver e rever esse programa de hoje, pode acessar através do Facebook da página Ligados no Rotary. E daqui a pouco, daqui a algumas horas, ele também estará disponível no canal do YouTube falando sobre Rotary. Então, uma boa tarde para vocês, um bom final de semana. Vamos liberar o microfone de todo mundo para que deem aquele tchau e todo mundo fale alto para que apareça. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Roberta. Até mais, valeu. Obrigado. Tchau. Excelente final de semana. Deus abençoe a todos. Até. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém. A vocês também. Fiquem com Deus. Um abraço. Fiquem com Deus.